Olá, amigos. Tudo bem? Tudo bem com todos? Muito bom dia. Esse é o nosso canal DRM Rodrigues. Esse canal é do Livros Apócrifos, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês que estão aí nos aceitando, nos aderindo. Esperamos que nós possamos transmitir alguma coisa para vocês dentro da Escritura e dentro dos livros apócrifos. No vídeo passado nós falamos sobre a morte de Caim. E Caim foi morto por um dos seus descendentes. Assim nós o lemos. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo aqui, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Maladaek, deixa eu dar uma conferida aqui, é Maladael, que tá aqui o nome, ó. É porque às vezes eu me... ele tá aqui, ó, tá vendo? Maladael, deixa eu chegar para cá aqui, ó. Esse servo do Altíssimo, descendente de Sete, você nunca ouviu falar sobre Maladael, né? Maladael, rapaz, ele depois de Cainã, é a palavra. Cainã foi filho de Enos, né? Aí veio Sete, Enos e Cainã, e depois veio Maladael. Esse Maladael, ele foi muito perturbado pelo Rassatã, pessoal. Foi muito perturbado, muito. E ele cuidava dos corpos de Adão, de Sete, de Eva, tudo na caverna do tesouro, ou aquela caverna onde que o Adão ele ficou os 40 dias inicial. Então, ele foi muito tentado porque ele não viu essa geração, ele não conheceu Adão, né? E ele foi muito tentado. E eu vou contar a história, um pouquinho da história dele no próximo vídeo. Quero que vocês acompanhem essa playlist, pessoal, que é muito importante, muito interessante. Vocês saberem que esse Maladael, ele tinha que ficar numa montanha, ele não poderia descer dessa montanha junto com o pessoal que estava com ele, quase uma tribo que estava com ele, descendente de Sete. Ele era o grande líder, então ele era muito fiel ao que Sete passou para ele, ao que Cainã passou para ele. Eu vou contar a história dele e vocês vão se emocionar, pessoal. Vão se emocionar porque ele foi uma peça fundamental nessa resistência contra a Rassatã, nesse grupo de pessoas separado contra a Rassatã, que tentou destruí-lo de toda maneira. E ele passou a bola. Tem 4 personagens que vocês conhecem. Um se chama Enoque. Vocês já ouviram falar de Enoque? Então, Enoque, Metusalém, Maladael e Noé, esses 4, nós vamos falar sobre ele. Mas, em especial, antes de nós entrarmos na história de Noé, porque Noé era o escolhido, vocês vão ver ali no livro apócrifo, Noé foi o escolhido para poder salvar a humanidade. Tudo estava se projetando para Noé, pelo coração de Noé, mas tem a história de Enoque, vocês vão se arrepiar. Vocês vão se arrepiar com a história de Enoque. O Enoque, ele teve uma intimidade muito grande com o Criador, mas muito grande. Enoque foi levado ao 12º céu, pessoal. Enoque, foi através de Enoque que Salomão conseguiu entender sobre as ordens do Espírito, ou seja, os anjos, os seres celestiais. Ele foi entregue a ele escreveu praticamente 4 livros. Praticamente 2 ou 4 livros ele escreveu. De tanta maravilha quando ele foi levado aos céus. E o Criador, desconfiado dos anjos, depositou em Enoque aquela confiança que ele não teve em Lúcifer, em Samael. E eu vou contar isso para vocês. Vocês são cristãos, me aguardem. Mas antes, pessoal, preste atenção. Vamos ler a Escritura? Vamos ler a Escritura? Eu vou colocar para você aqui, Atos dos Apóstolos. Eu vou bater muito nessa daqui, tá, pessoal? Nessa passagem aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 47 e 48. Aqui, Atos dos Apóstolos, tá vendo aqui? No capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 47 e 48. Denilson, o que está escrito em Atos dos Apóstolos,
no capítulo 7, versículo 47 e 48. Pessoal, eu vou ler para você. Eu vou ler só o versículo, mas eu quero que vocês leiam o capítulo todo, né? Porque o capítulo é pai do versículo. A gente aprendeu isso, né, pessoal? Mas está escrito assim, ó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, preste atenção, o Altíssimo não habita em casa feita por homem, como diz o profeta. O que você está falando aqui, Denilson? O Altíssimo não habita em casa feita por homem, como diz o profeta. Pessoal, agora ficou sério. Agora ficou sério. O Altíssimo não habita. Pessoal, o Altíssimo, o Criador, o Eterno Yahweh, Pai de nosso Salvador Yahushua, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Está ali, está na palavra, em Atos dos Apóstolos. Ele não habita, pessoal. Então, analise comigo, preste atenção. Olha como é que vocês têm que fazer uma analogia, analisar a analogia. Se antigamente, olha só, eu estou lendo a história para vocês, pessoal. Eu estou lendo a história para vocês da perseguição de Rassatã aos escolhidos do Criador. Eles, todas as horas, eles eram tentados. Por isso começou com Adão, que Adão tinha que ficar dentro da caverna. Adão não podia sair da caverna durante aqueles 40 dias, que é a adaptação. E depois, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, foi só perturbação. Rassatã começou a perturbar os descendentes de Adão. Eu estou falando sobre... E olha que eu não estou dando detalhe de todos eles. Eu estou falando sobre Cainã, que você nunca ouviu falar. Eu estou falando para você sobre Sete, que você já ouviu falar, mas muito pouco. Porque vocês não atentavam dentro do Evangelho, né? Ou até você que não é evangélico, você que é católico, vocês não atentavam para essas pessoas. Só falávamos dos grandes profetas. E aí eu vou falar também sobre Abadia, sobre Naum, sobre Joel. E eu tenho uma bomba para contar para vocês de Joel, hein? Eu li ontem, pessoal, eu estou arrepiado. Sou meio carequinha, eu estou arrepiado. Sobre a profecia de Joel e a profecia de Daniel. Eu quero falar de profecia, eu vou falar de profecia para vocês. E vocês vão parar. Sabe o que é parar? Parar, porque tem uma profecia que tem que se cumprir. E ela vai se cumprir, como se cumpriu no tempo de Noé, e eu vou ler para vocês. Tem uma profecia que vai se cumprir no nosso tempo. A ciência se multiplicar, e dentro da ciência se multiplicar, a verdade é ser entregue para todo o povo. Mas vamos voltar ao versículo aqui. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Denilson, você leu aí? É verdade isso? É verdade. Antes eu vou te contar uma história. O rei Davi, o grande rei Davi, ele entrou no lugar do rei Esaú. Então, só para você se situar, Hebrom, que era onde ficava o castelo, onde ficava o rei Davi, era muito distante de Yahushurun, aquele lugar que você chama como Jerusalém. Era muito distante de Jerusalém. Num belo dia, o rei Davi, todo-poderoso, estava na fachada da casa dele, descansando das guerras, das batalhas, porque os amoreus, os heteus, os aveus, os jebuseus, todo tempo eles tentavam tomar aquele país chamado Yahushurun, e esse país, esse local, Hebrom, em que o rei Davi ficava. E ele, da fachada da casa dele, e eu tenho uma bomba para contar para todos vocês, eu tenho uma bomba para contar para vocês. Aonde era Hebrom,
descrito no Velho Testamento. Pessoal, vocês vão ficar maravilhados. Então Davi estava lá no castelo dele, na fachada da casa dele, e olhou e viu aquela bela mulher tomando banho. Eu quero chamar um adendo para você, que o povo hebreu, pessoal, devido à tradição de Adão, né? Adão começou matando um cordeirozinho, né? Depois matou alguns animais quando ele queria oferecer em propiciação pelo seu pecado. Esse movimento foi crescendo a ponto dos hebreus pedirem aos sacerdotes para jogar o sangue dos animais sobre o corpo dele. Agora você imagine uma nação, um grupo de pessoas todas sujas de sangue. Sangue de animais. Esse sangue fede, né? E Davi, o povo cultuava isso. E Davi estava lá parado, né, e vendo a Betsaba, acho que é Betsaba, tomando banho. Ele se maravilhou, se encantou e ele desejou essa mulher, né? É o pecado, né? Quando a gente olha, a gente deseja, né? O pecado, ele não nasce. O pecado, ele não chega assim, eu pequei, não. Ele é primeiro, ele nasce. Você vê ele. Você vê primeiro. O pecado da cobiça, você vê ele. Você observa ele. Davi observou aquela mulher. Achou ela linda e mandou buscar ela. Mandou buscar ela para poder ficar com a mulher. E ele teve relação com essa mulher, que nasceu Salomão, o grande rei Salomão, que fez aquele castelo bonitão, aquela casa, né, bonita, que o Criador não pediu para fazer casa nenhuma. Meus amigos, minhas amigas, todo pecado tem uma consequência na nossa vida. Todos têm uma consequência. E a de Davi teve uma consequência enorme, que está levando todo mundo, está levando o mundo todo hoje, 2020, né? 5.780 no calendário hebraico. Está levando o povo para a ruína, para a destruição. Meus amigos, é verdade. Por que tu fala isso, Denis? Porque ele pegou a mulher, matou o marido da mulher. Você já conhece a história, né? Ele mandou o marido da mulher para frente da batalha. Na pior batalha que tinha, o camarada fiel ao rei morreu. E ele pensou que passou batido perante os olhos do Criador. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Você pode fazer o que você quiser, mas você não passa batido pelos olhos do Criador. Você pode ir para a igreja hoje, você pode ir para o templo, você pode ir para a mesquita, você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para a abadia. Você não vai passar despercebido pelos olhos do Altíssimo, do poderoso Yahweh. E do filho dele, Yahushua, que agora ele também está te acompanhando. Cujo nome vocês conhecem como Jesus Cristo. Eu vou falar, pessoal, porque eu tenho que mesclar entre Deus e Jesus, porque é o nome que vocês conhecem. E o verdadeiro nome hebreu se chama Yahu, Achará, Acha, Yahua ou Yahu, e o filho chamado Yahushua. A tradução de Yahushua, na nossa língua, chama-se Josué. Então, Josué, que quer dizer salvação. Yahushua é salvação. Compreendeu, pessoal? Então, eu tenho que mesclar, falar Deus e falar Jesus, ou falar Yahu, o Todo-Poderoso, e Yahushua, o Filho do Todo-Poderoso. Esse nome foi ocultado, tá, pessoal? Esse nome você não encontra em lugar nenhum, porque Satã escondeu esse nome. Justamente para que todos vocês visitem os templos. Porque muita gente desconhece esse mandamento do Altíssimo. E porque as pessoas pensam que você indo a um templo, vocês vão ser salvos. Já tem pessoas achando que se você não for à igreja, você já está condenado. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Se você deixa de ir a um culto, as pessoas falam, o irmão está caindo na fé. A fé não está no templo. Não está no templo religioso. E eu tenho coragem de vir aqui a uma rede social e falar para todos vocês. Não tem música, não tem som,
Só tem eu falando com vocês. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Atos dos Apóstolos, versículo 7, versículo 47 e 48. Aí tem uma história nisso aí. Então, Davi estava desse lado de cá, em Hebrom. E o profeta Natã estava lá do outro lado, lá naquele país chamado Israel, cujo nome verdadeiro se chama Yahushurun. Eu já expliquei para todos vocês. Quando ele estava lá, ele recebeu uma visão. O Natã gostava muito do Davi. Aí o Salvador, o Todo-Poderoso, falou para Natã, ó, Davi vai morrer. Ele levou um susto, que Senhor? Porque ele era o profeta, ele recebia, né? Ele era o sacerdote, ele recebia a mensagem para falar para Davi. Ele era o grande, ele era, tipo assim, todo rei tinha tipo um mago, um sacerdote do lado. Isso é tudo tirado bíblico, tá, pessoal? Para ele se consultar, para ele ir para as grandes batalhas e vencer. Por isso que o povo de Yahushurun, que não era só os Yahudim, mas eram todas as 12 tribos, eles iam para vencer. Eles iam para ganhar. Agora tu imagine, 12 tribos abençoadíssimas lutando contra os invasores, contra os inimigos. E tendo um rei poderoso que nem o rei Davi, que foi o último grande rei, que ninguém se assentará na cadeira do rei Davi, a não ser Yahushua, que é o nosso rei, o rei dos reis, o todo-poderoso a quem eu tenho que proclamar o meu rei. Eu proclamo o meu rei. Forte isso, né, pessoal? Muito forte. Caramba, eu nunca ouvi uma palavra dessa, Denilson. Em todo o meu tempo de religião, eu nunca ouvi isso que você está falando, porque a verdade está sendo revelada agora. Então, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí, pessoal, Davi pegou a mulher do soldado. Pegou a mulher do soldado, nasceu Salomão, né? E ele voltou de Hebrom. Ele recebeu a notícia que aquele país chamado Israel, ou Yahushurun, estava sendo atacado pelos inimigos. E ele, confiante da vitória, ele voltou para Yahushurun, ou Israel. Mas antes dele ir para a batalha, o profeta Natã o chamou. Ele todo animado, pensando que ele estava enganando ao Criador e ao profeta e ao sacerdote. Eu sempre faço mistura de o sacerdote. O sacerdote chamou ele e falou: Davi, julga esse caso para mim. Ele contou uma história onde a história era semelhante à história dele, do próprio rei. E o Davi falou: esse cara é digno de morte. Ele contou uma história do tipo igualzinho. Mandou o soldado para frente, ficou com a mulher do cara. E esse cara falou assim: mas esse cara, Davi falou, esse cara é digno de morte. Sabe o que Natã falou para Davi? Falou: esse cara é você. Ele levou um susto. Ele falou: como é que você sabe isso? Ele falou: Yahweh Todo-Poderoso ia te matar. Eu intercedi para ele não te matar. Davi chorou muito, chorou, confessou o pecado, confessou o erro, mas o pecado já estava lá, pessoal. O pecado tem uma consequência. Toda vez que você comete um pecado, ele tem uma consequência. O pecado que eu estou falando, as pessoas ficam pensando que pecado é só para quem é cristão. Não só quem está na igreja. Meu amigo, você aí, eu, nós. O pecado é inerente à religião, pessoal. O pecado, ele é universal. Ó, universal. Pecado é universal. E o pecado gera o quê? Morte. O pecado gera morte. Meu amigo, minha amiga. E daí, pessoal, esse país chamado Yahushurun, todo mundo chama de Israel, começou a perder em batalha. Denilson, por que você está contando tudo isso? Eu estou contando tudo isso, pessoal, porque isso está linkado hoje, em 2020, ao que Davi fez lá atrás. Porque sabe o que aconteceu? Quando Davi foi morrer, Davi ficou com remorso, aí queria fazer uma casa para Deus.
Davi falou, eu vou fazer uma casa grande, igual esse templo de Salomão. Eu quero pegar o ouro todinho do reinado dele com tanto remorso e foi pagar a penitência dele. Olha só, as pessoas pagam penitência aí. Foi pagar a penitência dele. O profeta foi chamado de novo e falou para ele, ó, Davi, eu não pedi casa para você. Eu habito na tenda da congregação que é pele de animais. Eu não pedi beleza, não pedi nada para você. Não quero que você faça isso. E Davi, mais uma vez, ia errando diante do Criador. Pessoal. E aí Davi passou a bola para o filho dele. O filho dele, Davi errou com uma mulher, não foi? O filho dele, Salomão, já foi diferente. Pegou 1000 mulheres. 1000 mulheres. E dentro do reinado de Salomão tinha um ser, um pedreiro, que entregou para Salomão os livros proibidos de Enoque, aonde surgiu uma religião grande aí que você conhece no mundo, que também tem templo. Meu amigo. E hoje também nós temos o Templo de Salomão lá em São Paulo. Pessoal, presta atenção no que eu estou te falando. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Então, o que aconteceu com tudo isso, pessoal? O que aconteceu com essa história toda que eu tinha que dar muito detalhe e em vídeos pequenos? Eu vou fazer live. O nosso Criador vai ajudar, esse tempo vai passar e nós vamos fazer ao vivo, hangout, vamos fazer live e nós vamos mostrar para vocês, se assim tiver tempo, se assim Yahushua permitir, mostrar a verdade para todos vocês. E esses templos que foi feito, que Salomão fez, o primeiro templo, o Criador não pediu para ele fazer. Porque ele não habita em templos feitos por mão de homem. E os verdadeiros seguidores de Yahushua, como Estevão foi apedrejado. Essa passagem está em Estevão, você vai ler lá em Atos Apóstolos. Estevão foi apedrejado, pessoal. Aqueles crentes da época, os religiosos da época, os escribas e fariseus, não aceitaram ele falar de Yahushua e falar contra o templo. Era tudo... é a mesma coisa eu chegar hoje e falar para você, pessoal, não vá à igreja. A igreja é você. Você é o templo do Criador. Ele não habita em paredes. Ele não habita... o Altíssimo, o Criador do céu e da terra, foi a mesma coisa, só que lá naquele tempo foi radical demais. E eles viviam sobre a lei de Moisés. Então o que aconteceu com ele? Aquele que fosse anátema, maldição, era apedrejado. Talvez você vai tacar pedra em mim agora. Mas se você, meu amigo, é um nascido do Espírito do Criador, se você é um filho ungido do Altíssimo, se você ouve a minha voz, você vai advir que essas igrejas que estão hoje aí, todas elas, me perdoe você que é cristão, mas eu tenho que falar a verdade. Essas igrejas, elas não têm a presença do Altíssimo nela. Não, Denilson, mas ele fala da igreja da pessoa, eu tenho. E ele disse que se reunir 2 ou mais pessoas, eu estarei presente. Mas ele não permitiu que se fizesse tempo para ele. Se ele não habita, olha só, pessoal, tá lá. Se o Altíssimo, o Todo-Poderoso, não habita naquele local, quem é que está habitando lá? Quem é que enganou? Quem queria que Adão saísse da caverna, que montou um coro angelical na frente da caverna? Quem foi, hein? Fala comigo, pessoal. Pode falar aí no chat. Como é que ficam minhas aulas dominicais, Denilson? Agora você já tem o advento da internet. E vou falar mais coisas para você, pessoal. Infelizmente, esse tempo é muito curto. Meus amigos, minhas amigas, o tempo está se encerrando. E o quanto nós divulgarmos essas informações para todos vocês, eu sou obrigado, não pelo Criador, mas porque a verdade me impulsiona, pessoal. Eu sou o ser humano mais pecador da face do universo. Mas eu não posso ficar inerte em saber, em conhecer a verdade, ver milhares de pessoas
Milhões de pessoas sendo enganadas nos templos religiosos. Talvez você não goste do que eu fale. E muitos até vão até sair do canal, sim. Mas muitos também abrirão os olhos. Muitos nascerão de novo. Procurarão saber quem é Yahushua. Procurarão saber quem é Yahweh. Procurarão saber a fundo essa história que eu estou te contando. Vai lá em 2 Reis. No livro de Reis já fala sobre isso. Então você tem que se aprofundar. Por que Estevão foi apedrejado aqui pelo Sinédrio? Por esse grupo de Yahudim, ou de judeus, que eram radicais à lei de Moisés. E eles mataram o nosso Yahushua. Eles levaram o nosso Yahushua para o madeiro. Eles mudaram o nome do nosso Yahushua para Jesus, para que vocês entendessem que o nome dele é Jesus e não encontrassem salvação. Porque tem uma passagem lá que diz, que fala, a pessoa fala assim, mas expulsamos demônio no teu nome, curamos enfermos. Sabe o que ele vai falar? Apartai de mim, eu nunca vos conheci. Porque Yahushua não tem nada a ver com Jesus, pessoal. Mas está ali na Escritura. Por quê? Porque na Bíblia eles poderiam mudar, mas na Escritura Sagrada não. Pessoal, eu vou falar mais um pouquinho em um outro vídeo, tá bom? Um bom dia para todos vocês. Meu nome é Denilson, esse é o canal DRM e nós estamos aqui para falar a verdade para vocês, tá bom? Um forte abraço. Pode me perguntar se você tiver dúvida, tá? Forte abraço, pessoal. Bom dia.